Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e ainda a repercussão dessa derrota do Palmeiras na Libertadores para o Flamengo. Estou trazendo um corte aí da ESPN, onde André Hernan traz informações aí de bastidores desse momento que vai viver o clube agora nessa reta final de temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Aí o pau tá quebrando por causa disso. Deixa eu só ler uma apuração aqui de uma fonte do Palmeiras sobre essa história do juiz. Porque teve ali um desdobramento depois do jogo entre pessoas do Palmeiras, diretoria, staff e arbitragem. E aí a mensagem foi assim, ó. O juiz nos disse que não expulsou o Pulgar porque a entrada não teve a intensidade suficiente. E aí vem o comentário, imagina se tivesse, né? Então, assim, segundo essa minha fonte do Palmeiras, o árbitro pós-jogo disse para as pessoas ali... Foi o que a arbitragem justificou. Justificou, dizendo o seguinte, não expulsou o Pulgar porque a entrada não teve a intensidade suficiente. Uhum. Aí em Portugal... Assim, deixou todo mundo lá dentro do Palmeiras um pouco revoltado por causa dessa explicação. Tá, essa foi a explicação que a arbitragem deu pro Palmeiras. E é importante falar, antes que alguém pegue esse recorte aqui e fale assim, o André tá passando pano para a diretoria do Palmeiras. Esse lance específico, houve essa justificativa. O Palmeiras não está justificando a sua derrota, perdeu o título pro Flamengo por causa desse lance. Mas esse lance chamou a atenção e esse lance foi cobrado, né? Esse assunto Pulgar, expulsão, foi alvo de cobrança pós-jogo e a resposta está aí. Então, assim, não confundam opinião com informação. Sim. Então, tem muita gente maldosa que confunde informação com opinião. Uhum. Eu não estou opinando aqui. Eu estou trazendo uma informação de dentro do Palmeiras que as pessoas precisam entender de uma vez por todas. Foi o que a arbitragem falou do Palmeiras. A gente pode aí nos programas discutir se está certo, se não está, o que aconteceu. Aqui você não vai ter opinião. Mas foi o que a arbitragem falou para o Palmeiras. Ó, não expulsamos o Pulgar porque não teve intensidade. Foi o que a arbitragem falou. Porque diferente do futebol brasileiro, a Conmebol não libera o áudio do VAR. Foi um lance que, obviamente, passou por todos os árbitros, né? E aí chegou-se à conclusão, segundo essa apuração, segundo essa fonte do Palmeiras, que não teve a intensidade, por isso o árbitro não chamou o VAR não chamou, o lance seguiu, entendeu? A coisa seguiu, não teve expulsão. Mas o Palmeiras procurou saber o porquê da história toda. E aí teve essa resposta. O Wellington mandou aqui, ó. Sou flamenguista e o Pulgar era para ser expulso, mas e as entradas do Palmeiras, que nem amarelo foram? Acho que o lance que estão mais discutindo Veiga, em relação ao Palmeiras foi a história do Veiga, né? Então é isso, o Palmeiras foi lá cobrar a arbitragem, por que não expulsou o Pulgar? E aí a arbitragem respondeu o seguinte, não expulsamos porque não teve intensidade, esse era o lance que a gente estava vendo ali. Né? Eu vi manchete na Espanha discutindo essa questão também da expulsão. Aí em Portugal teve alguma repercussão à arbitragem, Bruno Andrade? Teve, com certeza. Aliás, 3 imagens foram bem repercutidas e difundidas no dia seguinte aqui. O jogo por si só, mas muito pelo lado negativo. Muita gente aqui, entre comentaristas e jornalistas, o baixo nível do jogo. Claro que o Flamengo foi superior, mas a surpresa aqui, surpresa entre aspas, né? Porque a gente já está acostumado a ver o futebol do Palmeiras, do Abel, enfim, de forma mais geral. A quantidade de chutões para frente do Palmeiras. Então, muita gente aqui ficou surpresa com o nível técnico inferior, mesmo diante de 2 equipes com um potencial absurdo, elencos absurdos do Flamengo, claro, sendo superior. A não expulsão do Pulgar foi muito repercutida assim, o lance. Pouca gente depois comparou com o lance do Veiga, é bem verdade, e acho que nem dá para comparar, mas enfim, nosso programa aqui não é de opinião, é de informação, mas em Portugal repercutiu muito essa não expulsão do Pulgar, e o que repercutiu bastante também aqui, agora pelo lado positivo, e acho que vale só um pequeno toque também nisso, o Abel ter beijado a medalha de vice-campeão, a medalha de prata. Essa imagem simbólica foi muito repercutida do ponto de vista positivo. Negativo, o Pulgar; positivo, o Abel Ferreira beijando a medalha depois do vice-campeonato. Essa imagem, essa atitude, lembra muito o Guardiola quando foi vice
E ele pega a medalha e beija. É essa daí, né? Tá ali com o Alejandro Domingos, o presidente Barros da atrás, CBF. ali toda a comissão técnica. Cumprimenta todo mundo, o Tic Tap lá, que é o presidente da AFA. Alguns presidentes de federações da América do Sul. E aí ele, ó lá, vai lá e beija. O Guardiola fez esse gesto também. O Abel é muito guardiolista. O Abel, ele tem como Guardiola um dos caras que ele gosta muito, ele lê muita coisa do Guardiola, ele assiste as entrevistas, as declarações do Guardiola. Ele é um cara que repercute, por exemplo, ele manda... O Guardiola se pronunciou de alguma maneira assim e tal sobre o calendário, por exemplo. Aí ele compartilha essas entrevistas com o pessoal, por exemplo, da comissão técnica. Então, assim, ele é um guardiolista. Não sei se ele fez isso por causa do Guardiola, mas lembra o Guardiola em você pegar você valorizar essa conquista. Porque na cabeça do Abel, cara, chegou na final, não ganhou, mas chegar na final é uma conquista, né? Então, assim, fico com a sensação de que é um pouco de Guardiola daquela cena e é um pouco também dele valorizando, mostrando ali com ele mesmo, ali beijando a medalha, valorizando o Palmeiras chegar numa final de Libertadores. E aí a gente vai poder, nos nossos programas, discutir se as estratégias dele foram as melhores ou não, quais os erros. O time caiu de rendimento. Por que o time caiu de rendimento? Responsabilidade da comissão técnica quando o time cai de rendimento. Agora, a Jalile Elias está ali na academia de futebol. Jalile, o Palmeiras já treinou agora de manhã? É isso mesmo, Bruno. O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira aqui na Academia de Futebol, depois de ficar com o vice-campeonato da Libertadores. Os jogadores chegaram ontem pela manhã aqui em São Paulo e foram liberados das atividades do dia. Mas agora, depois de perder essa final por 1-0 para o Flamengo em Lima, no Peru, o Palmeiras já se apresentou. Os jogadores chegaram por volta das 9 horas da manhã, o treino foi às 10 e agora o Palmeiras começou essa preparação para encarar o Atlético Mineiro nesta quarta-feira em Belo Horizonte, que foi o que restou ao Palmeiras na temporada. Claro que as chances de título são baixas, 5 pontos separam Palmeiras e Flamengo na tabela de classificação, faltando apenas 2 rodadas, mas o Palmeiras vai para o tudo ou nada, torcendo por tropeços do Flamengo nessa reta final, para tentar conquistar pelo menos um título nessa temporada, já que caso o título brasileiro do Flamengo se confirme, esse será o primeiro ano do Abel Ferreira, de 5 anos à frente do Palmeiras, sem levantar sequer um troféu. Mas qual é a matemática para o Palmeiras ser campeão? O Palmeiras precisa vencer os seus 2 últimos jogos contra Atlético Mineiro e Ceará, isso é inegociável, precisa vencer os seus 2 jogos, mas também precisa que o Flamengo perca os seus 2 jogos contra Ceará e Mirassol. Há uma outra possibilidade, caso o Palmeiras vença seus jogos e o Flamengo some apenas 1 ponto de 6 possíveis, ou seja, se o Flamengo empatar um jogo e perder o outro, o Palmeiras pode ser campeão pelo número de vitórias, já que os dois terminariam com 76 pontos, porém o Palmeiras terminaria com 23 vitórias e o Flamengo 22. Mas de fato não é impossível, mas é muito improvável, até porque o Flamengo recebe o Ceará no Maracanã nesta quarta-feira, um time que luta contra o rebaixamento. O Flamengo de fato é muito favorito. Mas agora, Bruno, falando um pouquinho sobre o planejamento do Palmeiras para 2026, já está lá no espn.com.br, a apuração do Daniel Bocato, que a gente já vinha falando nas últimas semanas que o Abel vai permanecer no Palmeiras, e ele mesmo já confirmou que vai permanecer para a próxima temporada. Mas além dele, do Abel, que tem sido peça-chave nesse planejamento para o ano que vem, quem também deve seguir no Palmeiras é o diretor de futebol Anderson Barros. A ESPN apurou que o diretor de futebol segue com o apoio da presidente Leila Pereira e que a ideia no momento da Leila é permanecer com essa dupla, Abel Ferreira e Anderson Barros, até o final do seu mandato, que é em dezembro de 2027. Então, o Palmeiras entende que, apesar de poder ficar com 2 vices nessa temporada, vice da Libertadores e possível vice no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entende que está no caminho certo e que não pensa em mudanças muito profundas nesse futuro próximo. Bruno? Então é um ponto para a gente discutir. Obrigado, viu, Jalile? A gente está vendo os títulos, então, do Palmeiras com o Abel. Eles foram diminuindo, Rafa, olha só, tem Copa do Brasil e Libertadores logo quando chega, depois tem a Libertadores em 21. Em 22 e 23, aí a melhor sequência, porque tem Campeonato Brasileiro, tem Paulista, aí tem uma Recopa e Supercopa.
Em 24, um paulista. E nesse ano de 2025, a chance ali de menos de 3% para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas o trabalho vai seguir, não só do Abel, como do Anderson Barros, é o que destacou a Jalili. Rafa. Então, isso, para mim, só resta parabenizar a Leila e toda a diretoria do Palmeiras pela decisão de dar sequência ao trabalho do Abel, porque a gente defende muito, Bruno, eu, pelo menos, sou um dos que mais defendem essa tese, que futebol, ele é um esporte que exige a continuidade, que exige a perspectiva de um trabalho sendo diagnosticado como positivo, como qualificado, tendo a sobrevida em momentos de dificuldade. É muito fácil você escolher a decisão mais cômoda para o dirigente perante o torcedor, quase sempre, isso acontece muito no Brasil, quer demitir o técnico quando as coisas não vão bem no time de massa, mas, para mim, essa decisão, ela passa muito não só pelo que o Abel construiu em 5 anos, é correto afirmar que, em termos de conquistas, você tem uma curva descendente, mas que pode voltar a ser ascendente. É muito interessante essa decisão, na medida em que o diagnóstico interno é que o Abel merece seguir, porque o dia a dia dele justifica isso, porque a capacidade de entender o perfil do elenco do Palmeiras justifica isso, porque a sua participação na escolha de peças do mercado justifica isso, porque o mérito que ele adquiriu, esportivamente falando, justifica isso. Tem tanta coisa que justifica a permanência que tirá-lo seria uma comodidade burra, coisa muito característica do futebol brasileiro. Por isso eu acho que o Palmeiras está no caminho certo. Justifica, Jailson, você concorda? Concordo. Assim, a gente... Até no meio do ano, né? Naquela questão depois do Mundial, enfim, a questão da torcida do Palmeiras, ali alguns, né? Alguns, que acho que vale alguns mais jovens. Das vaias? Das xingamentos, da reclamação, de pedido de troca. Enfim, muitos talvez não tenham visto que o Palmeiras, antes, né, do Abel Ferreira, e até o momento que o Palmeiras viveu uma situação complicada na sua história, que era basicamente brigando na parte de baixo e também, né, antes e depois do rebaixamento. Então, assim, o Abel Ferreira é um baita de um treinador, cara. E o que ele fez nos últimos anos, essa sequência, por exemplo, a gente estava falando antes, a sequência de jogos que o Palmeiras não perdia como visitante, cara, como visitante na Libertadores, o Palmeiras, enfim, ele já conseguiu remodelar esse time do Palmeiras algumas vezes. O que pesa para mim nessa temporada, além, obviamente, do vice, né, do vice para o Flamengo na Libertadores e também as eliminações. A eliminação da Copa do Brasil para o Corinthians. E a derrota no Paulista. Para o Corinthians. Além disso tudo, que pesa também a questão do investimento. Foi a primeira vez com o Abel Ferreira que o Palmeiras realmente abriu o bolso ali e fez contratações de peso. E aí a questão é que a contratação do Paulinho, acho que pega muito, porque aí você vê no banco de reservas justamente essa questão do ataque, ele ficou meio que refém, ele ficou com meias, tendo que fazer ali basicamente a função de alas, né, pontas, porque, por exemplo, Rafael Veiga, Maurício, estou falando assim, esses caras que seriam mais cerebrais, seriam mais o camisa 10, tendo que fazer a função aberta, porque alguns desses caras, por exemplo, Felipe Anderson, até depois conseguiu dar algum tipo de resposta, mas também não foi o que o Felipe Anderson, a torcida que o Abel, acredito que eu esperava. Assim. E vocês, de uma maneira geral, estão fazendo um elogio ao trabalho. Sim. Mas a gente pode diminuir esse recorte, talvez para esse último mês ou para as escolhas na decisão. Porque o Palmeiras não conseguiu competir, certo, contra o Flamengo. O Abel tem falhas. Por quê? Isso é fato. O Abel tem falhas. Por que o Palmeiras não competiu? Aí é pelas escolhas dele, pelo fato, talvez, nessa história do mercado, o time jogou essa decisão sem talvez um volante. Para mim, esse é o ponto. Esse é um ponto. A lesão do Evangelista. Vou repetir o que eu já falei. Um ponto para mim. Não, mas ele tinha no banco, ele escalou errado para vocês? Eu não acreditei que ele fosse escalar daquele jeito. Nem eu. Eu não acreditava. Até ele falar, eu não acreditava, não. Eu não acreditava que ele fosse entrar sem o primeiro volante, tendo em vista que a força do Flamengo é o controle do meio-campo. Eu acho que você corre o risco quando... E aí não adianta, gente. Aí é futebol. Não adianta. Futebol é o xadrez. Você vai puxar daqui, alguém vai puxar dali, e aí você tem que tentar resolver ali, no caso do Abel Ferreira, fora de campo, para ver se seus jogadores conseguem executar e neutralizar o adversário. Para mim, a questão da linha de 5, você corre o risco de você perder o meio-campo. Então, ele joga a linha de 5, na defesa você perde o meio-campo, você não tem nenhum pegador. E ainda, sabe o que aconteceu ainda, Rafa? A saída de bola não estava funcionando com os zagueiros e o Murilo estava errando muito. E foi só bico para frente. Não, então, e aí como nos primeiros 20 minutos não está funcionando, ele ainda puxa o Andrés para fazer a saída de bola.
Ou seja, aí você tirou mais um jogador ali do meio de campo. Na verdade, o único, porque o Veiga estava encaixotado na marcação. Isso. O Veiga não teve espaço para jogar. O Roque posicionou pelo lado esquerdo. O Alan posicionou pelo lado direito. Então, assim, o Palmeiras ficou espaçado. 3 falhas o Abel cometeu para mim, resumindo, são as principais. Não ter mexido no posicionamento do Flaco e do Roque durante o primeiro tempo, para poder criar desconforto minimamente à marcação do Flamengo. Ter criado essa linha de 5 muito distante da linha pela marcação e ter tirado o Alan no segundo tempo, quando já estava perdendo por 1-0. Mas, assim, são falhas. O Abel tem problemas. Ele erra como todos os técnicos erram. O trabalho dele precisa de gestão. E a gestão é da Leila, é do Anderson Barros. Tudo isso aí, ok. O que não significa dizer que ele tem que ser interrompido. Que não, como ele teve os acertos, por exemplo, no jogo contra o River ou no jogo contra a LDU. Ele deu o jogo da volta, por exemplo, foi anteontem. Que aí ele foi sem primeiro volante, que realmente não ia precisar. Acho que a questão, falando rapidamente, a questão também das trocas de posicionamento. Tudo que você falou exatamente que não rolou no Palmeiras, de troca de posição, o Carrascal e o Lino fizeram no Flamengo. E até o Bruno Henrique, né? Tu viu, a gente conseguiu ver o Carrascal ora pelo lado esquerdo, o Lino pelo lado direito, e aí a marcação individual, a perseguição individual do Palmeiras acabou gerando espaço para o Flamengo também. Pode concluir, Rafa. Exatamente isso. Assim, acho que o jogo está muito bem desenhado e explicado. Mas especificamente em relação ao Abel, ele seguir participando do planejamento, opinando nas peças que chegam, nas peças que saem. O Palmeiras tem que acreditar. Chegará um momento em que o trabalho dele terá efetivamente caducado, mas o momento não é agora. Para você ainda não? Não. Palmeiras, vou trazer o Pedro Rocha, tá lá no CT do Palmeiras e vai trazer o lado do Verdão, meu amigo. Bem-vindo ao Tá On mais uma vez. Como a Abel tá vendo esses 2 próximos jogos, a preparação do elenco. Já jogaram a toalha, agora é pensar em 2026 ou ainda existe algum tipo de discurso positivo em relação ao Campeonato Brasileiro? Fala, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo acompanhando o Tá On. Palmeiras está de olho nas notícias do Ceará e daqui a pouco eu explico o porquê, sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, hoje foi aquele dia ainda, o day after, aquela ressaca por toda a desilusão vivida no sábado, a final da Copa da Libertadores da América lá em Lima, que o Palmeiras perdeu. A imagem que o Marcelo Braga fez ontem, Joana, do Gustavo Gomes saindo aqui da academia de futebol e indo a pé para casa, acho que é o retrato do domingo de todo palmeirense, né? Quem nunca precisou de uma caminhada terapêutica para digerir uma grande desilusão? E explicando, né? O Gustavo Gomes, ele não mora longe aqui da academia de futebol, ele mora a 300 metros, então ir a pé era mais rápido do que se fosse pegar algum aplicativo de transporte, enfim. É a imagem de quem sofreu muito nesse final de semana. Falando de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem uma matemática simples, porém improvável para ser campeão brasileiro. Ele precisa vencer os seus 2 jogos. Quarta diante do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, transmissão da TV Globo, e domingo contra o Ceará. Para isso, vencendo os 2 jogos, o Flamengo não pode ganhar nenhuma das suas 2 partidas. Contra o Ceará, no Maracanã, e depois no domingo contra o Mirassol, aqui no interior de São Paulo. O Flamengo pode fazer no máximo 1 ponto nesses 2 jogos, que aí o Palmeiras, ganhando as suas 2 partidas, é o campeão brasileiro. E assim, essa matemática ficou tão difícil, Joana, por conta de um novembro trágico, né? Palmeiras não vence as 6 partidas. O Flaco Lopes, que teve grandes atuações nessa temporada de 2025, convocado para a seleção argentina, não faz gols há 10 jogos. Então, o torcedor palmeirense viveu nesse mês de novembro toda a desilusão que poderia ter na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Então, essa partida de quarta contra o Atlético Mineiro lá em BH é fundamental para saber como o Palmeiras vai se mobilizar para a partida de domingo contra o Ceará. Se ainda tem chance de título, se vai liberar alguns jogadores antecipando as férias. A gente lembra que a temporada de 2026, o Brasileirão já começa ainda em janeiro. Então, o planejamento do Palmeiras é de um time que ainda acredita, embora seja improvável o título do Campeonato Brasileiro, mas que vai rever esse planejamento, evidentemente, depois da rodada de quarta-feira, que tem em jogo também, se não for o título brasileiro, a segunda colocação não é só simbólica. Algo em torno de R$2 milhões a mais o segundo colocado do Campeonato Brasileiro vence, tem premiações individuais, então são 2 jogos muito importantes que o Palmeiras ainda tem nessa temporada, mas é inevitável não falar dessa ressaca, né, Joana? O time treinou hoje cedo aqui e com certeza ainda digere o que aconteceu em Lima. Ah, com certeza, difícil e pouco tempo para assimilar, né? Já tem jogo depois de amanhã.
Enfim, uma temporada mais complexa para o Palmeiras num ano de maior investimento. Às vezes acontece, né? E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do Atlético Mineiro, que é o adversário do Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30, em confronto que será disputado lá na Arena MRV pelo Brasileirão. Estou trazendo a classificação do Brasileiro aqui atualizado. Palmeiras vice-líder, 36 jogos, 70 pontos. Flamengo já é o líder, 75 pontos. Faltando 2 jogos, dificilmente irá perder esse título. Já a questão do Atlético Mineiro é o 13º colocado, 36 jogos, 45 pontos. Ainda sonha ali em quem sabe um G8 do campeonato, mas depende muito de tropeços de outros adversários. Estou trazendo um corte aqui dos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro e aí está misturado tanto o Brasileirão como a decisão da Copa Sul-Americana, uma sequência muito ruim. Desses 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. O último jogo que eles fizeram no Brasileirão, jogaram contra a equipe do Fortaleza lá no Ceará e perderam pelo placar de 1-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. São 4 pelo Brasileirão e 1 pela Libertadores de 2023, que acabou acontecendo o empate. Nos outros jogos são 3 vitórias do Verdão e 1 vitória do Atlético Mineiro. No primeiro turno do campeonato, o Palmeiras venceu o Atlético no Allianz Parque pelo placar de 3-2. Esses 2 gols, inclusive, foram de Hulk, com 2 gols de falta na partida. Enfim, é o que resta para o Palmeiras aí nesse resto de temporada, vencer esses 2 jogos, acabar com essa zica de 6 jogos consecutivos sem conseguir uma vitória e terminar a temporada de forma digna. E ver o que vai ser aí agora neste final de ano, prováveis saídas, chegadas de jogadores, será que vai ter algum reforço pontual? Enfim, vamos aguardar e estaremos aqui trazendo essas notícias para vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!